Olá, eu sou o Marcos Valério XR, do dia 12 de janeiro de 2021. Este é o vídeo 199 deste canal. E eu já aviso logo que o próximo vídeo, o 200, vai ser um vídeo comemorativo, especialmente para celebrar os mais de 500 inscritos do canal. E nesse futuro vídeo, eu pretendo discorrer um pouco sobre o canal em si, um pouco sobre o meu histórico, que aliás é uma coisa que eu nunca fiz especificamente. Então, provavelmente ele vai se tornar uma espécie de vídeo de introdução do canal. Mas nesse mesmo espírito de dar essa noção mais clara de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, eu resolvi responder aqui uma questão que ocasionalmente vão me fazendo. Se eu sou ateu, se eu sou católico, qual que é a minha posição religiosa. E não, eu não sou ateu. Eu já tenho um histórico onde eu deixo isso bastante claro, mas eu tampouco sou religioso. Eu sempre assumi minha posição como agnóstico, intelectualmente agnóstico. E isso não é, como muita gente pode pensar, querer ficar num meio termo entre ateísmo e teísmo, apesar de que na prática frequentemente isso acontece, mas é uma coisa um pouco mais profunda, é uma rejeição da possibilidade de elucidar a questão de ser o universo. Esse mundo que nos cerca, ele possui algo além daquilo que a gente vê no sentido de um propósito transcendente, no sentido de algo que a gente possa chamar de uma inteligência, uma intenção, algo que transcenda a simples aparência, a simples mecanicidade física. Eu acho que essa questão ela é impossível de ser solucionada. E sim, é mais ou menos isso que as percepções e os desenvolvimentos intelectuais mais sofisticados daquilo que nós chamamos de Deus, é mais ou menos isso, com isso que elas trabalham. Não, eu não tenho a menor inclinação a crer em qualquer tipo de Deus, nesse sentido amplo, que esteja preocupado com bobagem. Eu realmente não tenho crença alguma num Deus que está preocupado com o meu corte de cabelo, com o jeito que eu me visto, ou com outro comportamentozinho aqui e ali. Eu entendo perfeitamente a ideia de um Deus que esteja preocupado com a sua conduta ética mais profunda, mas com questões morais superficiais. Eu entendo perfeitamente a ideia de uma divindade que esteja preocupado com as suas relações interpessoais, ou até com a sua conduta social. Mas com determinados detalhes da sua vida, não, isso não faz nenhum sentido. Agora, via de regra, as teologias minimamente mais sofisticadas, elas propõem conceitos de Deus muito mais inteligentes. Conceitos que a gente pode discutir. Estou falando de teologia mesmo, mais profunda. Tanto no sentido católico, quanto islâmico, quanto judaico. E também na teologia protestante. Tem muita coisa interessante, muita coisa que merece ser discutida. Mas infelizmente, a grande maioria das pessoas não está nesse nível. Elas têm vivências religiosas extremamente simplistas, né? Então, assim, nesse nível dessa vivência religiosa simplista, não. Você poderia me considerar um ateu. Não vou acreditar num Deus que está mandando gente para o inferno aí por conduta sexual. Isso aí de jeito nenhum. Mas eu também sei muito bem que os religiosos mais profundos estão além disso. Eles têm uma percepção mais lúcida da questão. E aí sim, nesse nível mais sofisticado, aí eu aponto que a questão é indecidível. Que a crença na existência de Deus não é uma coisa que possa ser solucionada de uma forma definitiva, não porque a questão em si seria, em tese, absolutamente indecidível, mas porque, evidentemente, nós, como seres humanos, não temos a capacidade cognitiva de fazê-lo, e, aliás, isso, todos os teólogos minimamente versados vão concordar, existe alguma incognoscibilidade na ideia de Deus. Então, isso não é nem controverso. O que eu estou colocando é que eu estendo essa incognoscibilidade para o nível mais amplo. Não tem nem como você julgar a própria ideia em si, se essa ideia for bem colocada. Veja bem, é aquela questão de entender Deus no sentido amplo, né? No sentido específico de uma religião específica, de um viés tal. Não acredito num Deus jeovista tribal que está defendendo um Estado de Israel, assim, falando no sentido bíblico antigo. Que esse Deus, claramente associado a um grupo étnico, seria o criador do universo em todos os seus níveis de transcendência.
Não, isso não faz sentido. Agora, do modo como ele é articulado num plano mais amplo, num plano mais profundo, aí sim, nesse ponto, eu fico no agnosticismo. E por quê? Bom, eu tenho um texto que já antigo, que eu lido com essa questão mais profundamente, chama-se Em Defesa do Agnosticismo. Ele é em grande parte uma resposta ao livro do Richard Dawkins, aquele Deus, um Delírio, que é evidentemente uma apologia do ateísmo. E, claro, vou linká-lo. Mas, entre inúmeras coisas que eu falo lá, um ponto que eu gostaria de acrescentar é que essa ideia mais profunda da existência de Deus, ela tem a peculiaridade, claro, você não... É óbvio que você não pode provar que uma coisa não existe. Isso aí se aplica à maioria das coisas. Eu não tenho como provar que não existe vida extraterrestre. Isso é completamente absurdo, porque eu teria que verificar a totalidade do universo para poder fazer uma afirmação dessas. Eu posso até provar que num determinado local não tem. Talvez eu possa provar que na Lua não tenha nenhum tipo de vida extraterrestre. Não seria muito difícil. Mas no universo inteiro não tem possibilidade. Só que a crença na existência de Deus é algo mais profundo, porque além de você não poder provar que ele não existe, também é impossível provar que existe. A ideia de Deus devidamente desenvolvida é necessariamente transcendente. Ela está além do sentido, está além do universo, está além da totalidade do cosmos, das leis naturais. Então, que raio de prova você poderia dar para algo que está além de toda a sua capacidade de percepção? Eu poderia provar a existência de alguma coisa, assim, de algum ser superpoderoso. Eu poderia provar, demonstrar a existência de um milagre, a existência de alguma criatura que tem capacidades sobre-humanas muito além das nossas. Isso seria capaz de violar aquilo que nós consideramos leis da física, produzindo milagres, que seria capaz de manipular nossas mentes. Sim, isso poderia ser demonstrado. Mas isso é um Deus que está nesse nível de amplitude cósmica mais amplo? Não, não tem, a mente humana não tem como abarcar a dimensão dessa prova. Ou seja, de uma questão que não só compartilha com todas as outras a impossibilidade de ser demonstrada como negativa, mas ainda por cima também acrescenta a impossibilidade de ser demonstrada como positiva, ela é absolutamente indecidível. Então, nesse sentido, nesse nível intelectual, esse agnosticismo é incorrigível, ele não tem como ser superado. É um ceticismo, no verdadeiro sentido da palavra. E esse ceticismo eu estendo para praticamente tudo, né? Ceticismo entendendo-se como ceticismo de verdade. Ceticismo não é materialismo, não. Ceticismo não é ateísmo, não é descrença. Ceticismo é exatamente suspensão das certezas. É você admitir que você não tem a capacidade de dar uma resposta definitiva para uma certa quantidade de questões. Geralmente essas questões mais profundas, mais existencialmente relevantes e mais interessantes. Pois bem, mas assim também, isso para deixar isso muito claro, minha posição é de um agnosticismo permanente. Não tem como, eu de antemão deixo, não existe possibilidade de alguém provar negativa ou positivamente a existência de Deus. Ao mesmo tempo eu também rejeito todas os tais argumentos que visam apontar, que acho que apontando inconsistências nos argumentos para a existência de Deus, de algum modo ou de outro, comprovam sua inexistência. Inclusive nesse texto que eu falei, eu rebato vários desses argumentos do Dawkins, mas isso sempre deixando muito claro, se você trabalha com uma noção sofisticada de Deus, não é uma noção tosca, não é um Deus tribal elementar, não é uma coisa qualquer de um panteão específico, não, isso não, a ideia profunda de divino. Pois bem, dito isso, e também qual que é o meu histórico religioso? Bom, na verdade, eu, como a maioria da população, tenho um histórico católico, né? Eu estudei em colégios católicos durante toda a minha infância, aqui em Brasília, Colégio Santa Rosa, Colégio Corgeso, Coração de Jesus. Então tive essa infância, fui batizado, tive Eucaristia, primeira comunhão, fiz tudo isso. Mas minha família nunca foi praticante, ou seja, somos os famosos católicos não praticantes. E nós nunca fomos realmente muito religiosos. Aliás, para piorar, eu sempre tive uma postura, desde moleque, muito cética, a ponto de questionar, pelo menos internamente, algumas questões pessoais. Uma vez, quando a gente era criança, a freira levou a gente lá na capela da escola, né? Aí tinha lá uma luzinha lá,
Dizendo, porque ela disse que quando essa luz está acesa é porque Deus está presente. E eu tô vendo um fio lá na tomada, porra, acho que não vou levar a sério um negócio desses. Mas muitos dos meus colegas eram bem mais religiosos, bem mais crentes. E curiosamente, nos colégios onde eu estudei, eu nunca me senti realmente pressionado. Eles eram bem tranquilos nessa questão. Às vezes eu me sentia mais pressionado pelos colegas. Mas pelos professores mesmo, pelas feiras, não. Foi bastante tranquilo, não tem reclamações a fazer desses colégios. Depois eu fui para o colégio secular, né? Não por motivos relativos a qualquer hostilidade contra a religião, mas a minha família durante muito tempo se converteu ao espiritismo kardecista. Então isso sim, eu já fui um pouco mais adepto. Por pelo menos uma década eu me considerei espírita. E no sentido de frequentar mesmo os centros espíritas, de participar de campanhas, de tudo, de ler livro, grupo de estudo, ler, isso aí, eu de fato me considerei. Mas eu também, depois eu passei dessa fase, eu passei a me envolver com gnosticismo. Eu fiz parte também do movimento gnóstico cristão do Brasil da Nova Ordem. Durante um tempo que ele era bastante popular aqui no Brasília. E eu me interessei muito também, principalmente pela questão do desenvolvimento astral, que é de você projetar sua consciência para fora do corpo. Eu acreditei muito nisso em determinada época. E posteriormente acabei abraçando um ceticismo, me converti mais para a filosofia, né? E eu honro todo esse meu histórico, eu não rejeito nada disso. Eu acho que todo foi um histórico de aprendizado interessante. Eu tive uma fase de busca muito frenética também por várias instituições, fui atrás de Rosa Cruz, Amorque, fui atrás de centros de estudos gnósticos, fui atrás de budismo, até de islamismo, tem um pouco, tive muito interesse. Mas o que é isso? É aquele meu interesse pelo estudo da mentalidade humana. Eu sempre achei muito instigante esses sistemas de crença, enquanto sistemas de pensamento, que passaram a ser meu interesse fundamental. É entender, pesquisar o que as pessoas pensam, por que elas acreditam em certas coisas. E nesse processo de estudo, você tem que respeitar o seu objeto de estudo. Eu tenho profundo respeito por religiões. Eu nunca me posicionei de uma forma hostil às religiões nenhuma. E até pelo contrário, eu defendo as religiões como um componente fundamental da experiência humana, do qual a maioria das pessoas não tem condição de se afastar. Eu pessoalmente acho que eu posso viver relativamente bem nesse plano cético, nesse grau de religiosidade. Mas a maioria das pessoas não pode e não tem condição de fazer isso. Então existe uma necessidade da presença da religiosidade no mundo. E eu acho absolutamente terrivelmente equivocados esses movimentos de ateus e agnósticos que visam combater a simples existência da religiosidade. Eu já fiz parte, inclusive, também disso. Do movimento Sociedade Terra Redonda, da ATEA, já estive envolvido também com isso. E eu acabei me afastando por achar que a militância radical que eles começaram a desenvolver era contraproducente. Apesar de que eu também sempre tive alguma militância contra o fundamentalismo religioso. Isso é muito claro no meu histórico. E eu acho isso extremamente nocivo. O indivíduo usar a religião não só para os seus propósitos mesquinhos, mas mesmo dentro de uma visão que ele próprio considera religiosa, ele utilizar isso de uma forma a atropelar todas as visões alheias. Em especial nesse radicalismo, que é muito comum no Brasil, no neopentecostalismo, de querer demonizar tudo que não é a crença restrita deles, esse fanatismo estúpido, que só muito tempo depois que eu fui entender que nem sequer é cristianismo, isso é sionismo disfarçado, isso é absolutamente detestável. É um dos poucos fenômenos que eu realmente bato de frente e digo que não vale nada, é porcaria. Isso deveria ser combatido severamente. Esse neopentecostalismo predatório, corrupto, que vai se posicionando contra todas as outras tradições humanas e que no final não sabe nem do que ele está falando, do que ele está defendendo. Já a Igreja Católica, eu sempre também gostei de deixar muito claro, se algum dia eu voltar a ter uma vivência religiosa mais direta, provavelmente eu vou voltar para a Igreja Católica. Não exatamente voltar, porque na verdade eu nunca estive de fato, mas eu tenho um profundo respeito por essa instituição, pelo seu histórico também, a profundidade, sua tradição cultural. É algo que admirável, no mínimo, mesmo para quem tem uma rejeição ou até uma repulsa à religião em si, ao seu histórico em si, tem que
conceder um ponto, claro, que trata de uma instituição extremamente inteligente ao ponto de conseguir se manter por quase 1800 anos. Isso não tem paralelo no Ocidente. É uma coisa muito profunda que atravessou a história de uma forma única. Inclusive, alguns dizem que é até questionável dizer que o Império Romano caiu, né? Porque, de uma certa forma, ele sobreviveu na Igreja Católica Romana. De uma certa forma, Roma influencia o Ocidente há 2.300, 400 anos. Isso não é uma coisa que pode ser subestimada. E não vai acabar, não vai cair tão cedo. Passou por várias crises, várias cismas. Muitos dizem que está passando por uma crise agora, mas assim, eu acho que é uma coisa tranquila, que sobrevive e vai continuar por muitos séculos à frente. Isso é uma coisa que tem que ser observada. Mas sim, eu quero deixar isso bem claro. Meu posicionamento é de um ceticismo generalizado, de um agnosticismo. Eu trato a maior parte das religiões, não, eu trato todas as religiões como objetos de estudo, principalmente como objetos de interesse. Eu acredito que elas têm sim uma importância social crucial. Não tem nenhuma ilusão de que vamos superar a religião em qualquer estágio histórico humano que podemos avistar. Talvez em futuros extremamente distantes após revoluções tecnológicas e científicas drásticas na história humana. Mas a humanidade como nós a conhecemos não tem condições de existir sem algum grau de religiosidade. Isso é impossível. E elas vão estar por aí, fenômenos têm que ser considerados, respeitados, mas também tem que ser fenômenos que têm que ser ocasionalmente contidos, porque às vezes eles se espalham e assumem um certo radicalismo extremamente instável também, especialmente do ponto de vista milenarista, messiânico, que fica esperando um fim do mundo, que fica não só esperando, mas torcendo, e pior, vendo sinais extremamente perigosos que estão se desenvolvendo historicamente, como bênçãos, como se fosse a antessala do fim do mundo, e às vezes até comemorando grandes tragédias, porque significa que Jesus está voltando. Isso é um extremo perigo. E se você der uma olhada no meu site, você vai ver que tem uma infinidade de textos, que eu estou sempre debatendo isso, questão de fundamentalismo religioso, de literalismo bíblico, questão do criacionismo, questão do milenarismo. Tem um histórico vasto a esse respeito, que está lá para quem quiser ler. Mas o meu posicionamento pessoal é esse. E eu gostaria de finalizar dizendo aquilo que está no meu texto sobre agnosticismo, que eu me considero pragmaticamente ateu, intelectualmente agnóstico, mas sentimentalmente teísta. O que significa? Que para qualquer efeito prático concreto, eu não creio que a existência de Deus seja relevante. Você não tem que levar a existência de Deus no campo econômico, político e social direto em termos de organização social. Não, nesse sentido, eu acho que o secularismo ele é bem-vindo. Ele não pode, claro, atropelar a religiosidade popular, mas ele tem que gerar um campo de discussão comum até para permitir que as religiões convivam e dialoguem entre si, senão a gente corre o risco de ter uma celeuma social extremamente grave. Mas, intelectualmente, sim, como eu já apontei, a maior parte do tempo, a questão é indecidível, então eu sou agnóstico. Mas, por outro lado, eu tenho um certo teísmo no sentido não apenas sentimental, não apenas nesse sentido de dizer que eu gostaria que houvesse um propósito mais profundo, que todos esses sofrimentos do mundo, que todas essas coisas que a gente passa tivessem um sentido maior, houvesse alguma, não só uma compensação, mas um significado transcendente, que talvez, depende de um outro plano de existência, viria mesmo os piores sofrimentos aqui, da mesma forma como a gente vê aquele sofrimentozinho que a gente tem quando está jogando um videogame lá, o sofrimento do seu personagem, esse afastamento. Eu gosto dessa ideia, acho que seria mais justo, né? Seria mais interessante. Mas não é só isso, não é só esse ponto. É uma sensação mais profunda também de intencionalidade, de propósito. Porque, como eu já coloquei também numa das minhas mais antigas aventuras filosóficas, né, que eu chamei de filosofia exeriana, de uma certa forma, nós mesmos somos a autoconsciência do universo. Afinal, nós somos constituídos de matéria gerada pelas estrelas, em um determinado grau de complexidade que hoje tenta compreender o universo em que vive. Então, de uma certa forma, sim, o universo tem um propósito, ele tem uma intenção, ele tem uma autoconsciência, e somos nós. E que, é claro, precisa se desenvolver muito mais
E isso me dá uma sensação muito grande de que isso vem de sempre, de que tem que estar, desde o princípio, existe uma pulsão, uma intencionalidade por trás do universo. Então, o meu projeto mais ousado, que chama de Filosofia do Caos, ele trabalha com essa noção de que o universo pode ser rastreado até um princípio caótico, um caos primordial, que se transformou em cosmos, e isso foi transformado originalmente por um telos que produziu um logos. Isso está explicado também lá na Filosofia do Caos, não vou me alongar mais aqui. Mas eu encerro por aqui, eu sou Marcos Valério XR, no dia 12 de janeiro de 2021. Obrigado por sua atenção, e estamos indo para quase 550 inscritos, e próximo vídeo serão 200 vídeos nesse canal. Obrigado pela atenção.